boa noite. Boa noite. Às vésperas da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, líderes das 20 maiores economias do mundo chegam a Roma para a primeira reunião presencial na pandemia. Em diversos países, manifestantes protestam contra a falta de ações concretas para conter o aquecimento global. Mas a ciência faz sua parte. Pesquisadores brasileiros desenvolvem uma fábrica para aumentar o valor de produtos extraídos da floresta sem agredir o meio ambiente. E a indústria brasileira apresenta exemplos de que é possível reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O YouTube tira do ar mais uma live do presidente Jair Bolsonaro. Uma reportagem da revista Veja afirma que o senador Davi Alcolumbre participou de um esquema de rachadinha, inclusive durante a presidência do Senado. Com a disparada dos preços dos combustíveis, aumenta a ocorrência de panes secas nas estradas brasileiras. A companhia que administra a Via Dutra renova a concessão por mais 30 anos. E o Pix passa a ser usado sem necessidade do aplicativo do banco. Em meio minuto no Jornal Nacional. Líderes de diversas nações desembarcaram hoje em Roma para a reunião das 20 maiores economias do mundo. A primeira com a presença física deles desde o início da pandemia. A cúpula vai ser amanhã e domingo na capital italiana. No único bairro moderno de Roma, Eur, a sede do G20 impressiona. A nuvem, como é conhecida a obra do arquiteto italiano Maximiliano Fuksas, está blindada numa área de 10 quilômetros quadrados. Ali dentro, os líderes das 20 maiores economias do mundo terão que tomar decisões muito difíceis. O grupo representa 80% do produto interno bruto mundial, 75% do comércio global e 60% da população do mundo. O encontro já apresenta duas baixas fundamentais: os presidentes da China e da Rússia, que vão participar somente por videoconferência. O presidente dos Estados Unidos chegou sorridente para relançar a sua liderança abalada depois da retirada das tropas americanas do Afeganistão. O católico Joe Biden levou ao Vaticano a esperança de que o Congresso americano aprove um pacote de mais de 500 bilhões de dólares para enfrentar as mudanças climáticas. Biden disse que o Papa é o maior guerreiro pela paz que ele já conheceu. Francisco hoje fez um forte apelo aos líderes mundiais por uma ação radical contra as mudanças climáticas. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que o mundo está se precipitando para um desastre climático. Os protestos de várias tendências já estão nas ruas de Roma e mais de 5.000 policiais vão patrulhar a cidade. O presidente Jair Bolsonaro aterrissou ao 12:30 hora local. Ele foi para a Embaixada do Brasil, na Praça Navona, onde vai se hospedar. No início da noite, se encontrou com o presidente italiano Sergio Mattarella. Os temas que serão discutidos são urgentes, além do clima, os problemas financeiros dos países mais pobres e a necessidade de democratização das vacinas. O G20 quer 70% da população mundial vacinados até 2022. Foi uma sexta-feira com muitos protestos contra a falta de ações concretas para conter as mudanças climáticas. Em Tel Aviv, a juventude foi para a rua com gritos e cartazes que pedem mais cuidado com o planeta. Ou, como muitos falam, com a Mãe Terra. Respeite a sua mãe, escreveu esse manifestante. A gente quer que o governo de Israel se mexa. Pressão funciona. O primeiro-ministro israelense prometeu hoje que o país vai neutralizar as emissões de gases que agravam o efeito estufa até 2050. Em Sarajevo, na Bósnia, artistas plásticos fizeram um dinossauro de carvão. Extinguir o uso de combustíveis fósseis também foi a palavra de ordem em outros países. Em Paris, um grupo criticou os bancos franceses e grandes empresas de energia por financiarem o uso desse tipo de combustível.
Esse manifestante lembrou a importância de cobrar dos países ricos, que vem queimando carvão e diesel demais desde a Revolução Industrial. Aqui no Reino Unido, sede da Conferência do Clima, que começa no próximo domingo, teve protesto também. Como esse aqui, no Centro Financeiro de Londres, em frente ao Banco da Inglaterra, alvo frequente dos manifestantes. Existe sempre uma crítica a bancos, empresas e governos que, segundo eles, usam recursos naturais como se fossem infinitos. As flores foram uma homenagem às vítimas do aquecimento global, de eventos climáticos extremos, por exemplo, cada vez mais fortes e frequentes. A espremida ativista Greta Thunberg marcou presença nos protestos em Londres. Ela vai para a COP. Na cidade escocesa que vai receber a conferência, os manifestantes vão chegando, cada um do seu jeito. Esse aí lembra que está todo mundo preso no mesmo problema e que proteger direito o planeta é a única saída. A redução nas emissões de gases poluentes no Brasil vai exigir o combate firme e eficiente ao desmatamento e mudanças profundas na infraestrutura e no setor produtivo. A indústria tem algumas iniciativas para apresentar. As chaminés da indústria dividem a história do planeta. Um antes e depois para a tecnologia e também para o meio ambiente. As nuvens de poluentes lançados no ar fizeram a má fama das fábricas. Aceleraram o efeito estufa, um processo que o setor se esforça para reverter no mundo todo. E o Brasil leva vantagem. O Observatório do Clima monitora as emissões de gases do efeito estufa em todo o país. Em 2020, quando a pandemia silenciou muitas fábricas, a nossa indústria liberou na atmosfera 5% do total desses gases medido pelo observatório, o mesmo percentual de 2019. O resto do mundo inteiro é o CO2, o grande emissor, o que está indo para a atmosfera é proveniente dos processos industriais e no Brasil é proveniente de mudança do uso da terra e floresta. Em vez de subir mais chaminés, plantar árvores. Na indústria de papel, reflorestar mantém a empresa viva e sustentável. Das árvores cultivadas no interior de São Paulo vem a celulose e a matéria-prima para gerar a própria energia. A lignina, ela é um composto oriundo da árvore e ela é usada para gerar toda a energia da fábrica de celulose, para gerar vapor, fazer todo o processo de fabricação de celulose e também para gerar energia elétrica. Segundo a empresa, a eletricidade gerada pelas 7 fábricas em um ano daria para abastecer uma cidade como São Paulo por um mês. E o que sobra cai no Sistema Nacional de Geração, Transmissão e Distribuição de Eletricidade. Uma cadeia produtiva limpa tem vários elos. Os grandes clientes da indústria geradora de energia são as outras indústrias de outros setores. A maior parte da energia elétrica consumida já é renovável, porque é produzida nas hidrelétricas. Mas num ano como esse de crise hídrica, os especialistas alertam para a fraqueza dessa corrente, a dependência de uma única fonte. Por isso, quem compra energia limpa para alimentar a fábrica tem buscado alternativas. 83% da nossa eletricidade vem de fontes renováveis, mas a dependência da água é enorme. As hidrelétricas produzem 65% de todo o consumo. Com a crise hídrica, nós vemos que as vazões projetadas e o nível dos reservatórios acabam se provando mais baixos. Isso gera a necessidade de correr para suprir essa energia de outras fontes. Mas com a eólica e solar existe uma segurança grande que essas fontes não vão ter a sua mudança de comportamento com as mudanças climáticas, ao contrário das hidrelétricas. Temos também possibilidade de baterias elétricas, ou seja, nossa matriz elétrica pode até aumentar, chegar a praticamente 100% de energia renovável a longo prazo. Diversificação traz a segurança de que não vai faltar eletricidade, inclusive para as empresas que comercializam justamente energia. As fazendas de painéis solares e os parques eólicos se espalham por estados onde os recursos são fartos. O sol gera energia durante o dia. Os ventos, em sua maior parte, estão na parte da tarde e à noite. Eles se complementam. Quando você junta dois projetos como esse, a volatilidade da tua geração é bem menor. Então a confiabilidade é maior.
Garantir eletricidade limpa e mais barata é um passo na direção de baixar as emissões de tudo mais que consome energia de combustíveis fósseis. Carros e caminhões, por exemplo, ou caldeiras nas fábricas. Segundo o Observatório do Clima, a contribuição do setor de energia na emissão de gases do efeito estufa foi de 18% em 2020 e de 21% um ano antes da pandemia. Caminhar para baixar esses índices é o que os especialistas chamam de eletrificação da economia. Você converter toda a estrutura de produção de energia de uma empresa não é simples de fazer, né? Mas nós temos que fazer, nós temos que andar nessa direção, né? Então a indústria tem que se modernizar. Nessa modernização, a conversão da fonte de energia para que a empresa funcione, ela tem que acontecer. Então esse eu acho que são elementos importantes que passa pelo planejamento não só energético, mas pelo planejamento estrutural, de infraestrutura, de desenvolvimento do país. Essa indústria química reduziu em 17% as emissões em 12 anos. Investiu na produção de plástico a partir da cana-de-açúcar, que é renovável, no reuso da água e na compra de energia limpa. Um produto de origem renovável captura CO2 e quando um produto de origem reciclada reduz as emissões. Os dois trazem contribuições concretas para ambos os lados, a eficiência do uso de recursos e a mitigação das mudanças climáticas. Mudanças custam caro, mas os especialistas lembram que o Brasil pode conseguir bilhões para transformar o planejamento em ação no mercado de crédito de carbono. Trata-se de um certificado digital, emitido toda vez que 1 tonelada de CO2 deixa de ir para a atmosfera. Esses créditos podem ser vendidos para outras empresas que não conseguem reduzir as emissões. O mundo inteiro tem que chegar até 2050 com neutralidade, né, climática, ou seja, com emissão líquida zero. Então, o Brasil é o candidato natural por ser mais limpo nas suas indústrias, por ser mais barato para você reduzir emissões. A gente tem tantas terras degradadas, tantas florestas para serem mantidas em pé, que isso pode gerar o crédito de carbono que vai financiar a parte mais onerosa da nossa transformação para uma economia de baixo carbono e nos qualificar com empregos, né, verdes, né, com uma tecnologia mais apurada. A indústria pode se beneficiar, né, dessa avenida para a retomada econômica, que é justamente buscar alternativas renováveis e amigáveis com o meio ambiente. E é fundamental para não perder competitividade que a gente persiga esse objetivo de usar fontes renováveis, aumentar a eficiência energética e diminuir as emissões dos nossos processos industriais. O Diário Oficial publicou hoje a exoneração de Fernando Lorenzini da presidência do ICMBio, o instituto responsável pelas unidades de conservação do país. O coronel da PM estava no cargo desde setembro do ano passado. O Ministério do Meio Ambiente não informou os motivos da demissão, nem o nome do novo presidente. Um grupo de cientistas brasileiros desenvolveu um projeto para valorizar produtos extraídos da floresta sem agressões ao meio ambiente. O contato com a tecnologia é o início da receita para uma revolução. Cara, que legal! Representantes de comunidades amazônicas passaram a semana em treinamento em São José dos Campos, interior de São Paulo. São eles que vão operar esses equipamentos no meio da floresta. Serão apenas toques nas telas para acionar as máquinas, todas computadorizadas e ligadas a satélites. Tudo para manter o padrão e a qualidade do que será produzido em diferentes biofábricas. É que o projeto de cientistas, e bancado por doações, quer transformar frutos e castanhas em produtos de alto valor. O cacau, por exemplo, vendido hoje de R$10 a R$14 o quilo, vai virar chocolate que pode passar de R$200 o quilo, ainda mais se for para exportação. Só o cacau, sem ser processado para chocolate, comparado com a pecuária, é 7 vezes mais lucrativo por hectare por ano. O cacau como commodity. Agora, quando você ainda agrega valor, 1000%, 2000%, é realmente um novo paradigma, é uma nova forma de enxergar o valor da floresta. Os equipamentos ainda estão em fase de testes e serão instalados em estruturas como estas. Fáceis de montar,
São apenas 26 parafusos, fácil de transportar, cabe tudo numa caminhonete e ficam com 100 metros quadrados. A energia, claro, será solar. E quando for montada no meio da floresta, vai dar um ar futurista, mas também remeter aos povos mais antigos que vivem nela. Nós precisamos unir a tecnologia com o conhecimento tradicional, com a vivência dos povos indígenas. E eu acredito que através dessa transformação que nós manteremos a floresta viva e em pé. A tecnologia, que pode ser estendida a outros produtos típicos da Amazônia, é o principal atrativo para os mais jovens. O nosso trabalho com chocolate, com cacau, com cupuaçu, pode ser muito mais rentável do que produções extensivas de monocultura. E isso beneficia nós, povos tradicionais, que estamos na floresta, beneficia quem está no sul do Brasil e beneficia quem está do outro lado do mundo. Nós já temos estudos avançados com castanha do Pará, que vira alimentos para o mercado vegano, leite em pó, pasta para passar no pão, cosméticos de altíssima qualidade e assim vai. Açaí é outro que está na lista, que já está começando também. E também estamos trabalhando 4 palmeiras da Amazônia para a produção de azeites gourmet, azeites finos para alta culinária. Há 3 gerações, a família do seu João vive do cacau num quilombo em Moju, no Pará. Criou 3 filhos vendendo o fruto barato. E agora, o Laboratório Criativo da Amazônia deve ajudar a cuidar de mais gente. É uma inovação, né? Vai ser um esplendor para a gente, com certeza. O Operador Nacional do Sistema Elétrico anunciou hoje uma estimativa de que os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste chegarão ao fim de novembro com 18,7% da capacidade de armazenamento. A previsão anterior era de 10%. Os reservatórios das hidrelétricas das 2 regiões são responsáveis por cerca de 70% da energia produzida no país. Segundo o ONS, as chuvas de outubro, o consumo menor de energia e as medidas para preservar a água nos reservatórios contribuíram para a melhora do cenário. Em novembro, a bandeira tarifária da conta de luz das famílias de baixa renda, que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica, vai passar de vermelha, patamar 2, para amarela. Uma redução de R$ 7,62 para cada 100 kWh consumidos. Os outros consumidores vão continuar pagando a bandeira de escassez hídrica, pelo menos até abril, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Hora de saber como fica o tempo nesse feriado. Eliana Marques, boa noite. Boa noite para você, Ana Luísa. Boa noite para o Bonder e boa noite a todos. Eu começo com um aviso de mais tempestade de poeira. Os meteorologistas não descartam que elas ainda se formem principalmente no centro-oeste do país e no interior de São Paulo. Nessas regiões, o solo continua seco apesar das últimas chuvas. Ou seja, tem que chover mais e por bastante tempo para a água infiltrar e só depois deixar a terra molhada. O que vai provocar os temporais ao longo do fim de semana será um intenso sistema de baixa pressão atmosférica. E antes da chuva, ele pode formar as frentes de rajada, os ventos fortes que levantam a poeira. Amanhã, a área com maior risco de chuva, com granizo, raios, ventania, é essa entre o sul de Goiás, o noroeste do Rio Grande do Sul, também o leste de Santa Catarina, onde a Defesa Civil do Estado emitiu esse alerta de chuva persistente até domingo, com acumulados entre 70 e 100 milímetros. Volumes que aumentam muito o risco de enchentes e deslizamentos. Para Florianópolis estão previstos 50 milímetros de chuva amanhã, para Campo Grande 40 e para Cuiabá 30 milímetros. O centro-oeste fica abafado, enquanto Floripa segue com temperaturas amenas. E quem vai aproveitar aí o feriado com tempo firme, Eliana?
Olha, Ana Luísa, sol, calor e chuva vão predominar em quase todo o Brasil. Somente 2 áreas terão tempo firme o dia todo. Uma vai aqui do oeste da Paraíba até o norte de Minas Gerais e a outra pega a metade sul do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Maceió e Recife são as únicas capitais com previsão de sol o dia todo amanhã. Vai fazer calor de até 35 graus em Macapá, 34 em Rio Branco, 33 em Goiânia. Em Belo Horizonte, máxima de 28 graus, em Vitória 26 e em Curitiba 22 graus. Em Salvador, tempo abafado e pouca chuva nos próximos dias. Aqui em São Paulo, nada de calor e chuva aumentando, olha, no domingo. E no Rio de Janeiro, sábado friozinho, bastante chuva na segunda-feira e temperatura um pouco mais alta só no feriado de finados. Uma boa noite a todos, amanhã eu tô de volta. Obrigado, Eliana. O Globo Repórter de hoje vai mostrar tesouros de uma região do Brasil que inspirou um dos maiores cientistas do mundo. A seguir, o Pix passa a ser usado sem necessidade do aplicativo do banco. A disparada dos preços dos combustíveis provoca o aumento de uma infração nas estradas. O grupo CCR venceu o leilão e vai continuar com a concessão da Via Dutra, o trecho da BR-116 entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Serão mais 30 anos administrando uma das principais rodovias do país. A empresa CCR foi a vencedora do leilão da nova concessão da Via Dutra, realizado hoje à tarde na Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa ofereceu um desconto de 15,31% no valor previsto de pedágio e mais um pagamento de R$1,770 bilhões ao governo federal. Em troca, ela terá que investir 25 bilhões na rodovia, por onde passa boa parte da riqueza do país. Seguramente nós teremos a rodovia Presidente Dutra, cujo leilão foi o maior leilão rodoviário da nossa história, se transformando na rodovia mais moderna do Brasil. Além da Dutra, o leilão concedeu para a iniciativa privada um trecho da rodovia Rio Santos, entre Ubatuba, no litoral paulista, e a cidade do Rio de Janeiro. Somando as duas estradas, serão 625 quilômetros de rodovias concedidas. O projeto prevê a manutenção das 7 praças de pedágio da Dutra e a criação de 3 praças de pedágio no trecho concedido da Rio Santos. 770 mil veículos transitam por dia pela Via Dutra. Quem costuma dirigir por aqui sabe bem onde é preciso melhorar. A Dutra é muito estreita. Ela é perigosa com os caminhões. Entre os novos compromissos da atual concessionária estão investir em segurança e construir novas pistas e marginais, além de duplicar o trecho da Serra das Araras, um dos mais perigosos da Dutra. Em 30 anos a gente vai estar com mais ou menos 45% a mais de veículos do que a gente imagina hoje, né? Essa é uma projeção. No total a gente vai ter mais 500 quilômetros, tá? De terceiras faixas, a terceira faixa vai percorrer a rodovia como um todo, então ela vai ser triplicada, e a quarta faixa vai ter na maioria dos pontos da rodovia também. A rodovia foi privatizada em 1996. No início da concessão, foram registradas 520 mortes no ano. Em 2020, foram 141 óbitos, mesmo com um crescimento de 70% no volume de veículos. A tecnologia também vai fazer parte do dia a dia dos motoristas. A concessionária que vai continuar administrando a Via Dutra vai ter que implementar um sistema de cobrança proporcional de pedágio, com instalação de portais nas entradas e saídas da rodovia, com câmeras que leem as placas dos veículos. Se a leitura da placa for em determinado quilômetro, ele terá que percorrer até a outra câmera, que é onde ele poderá sair. Então, eu consigo calcular pelos pontos de entrada e saída da rodovia. Ali estão instaladas as câmeras. E aí essas câmeras conseguem detectar quantos quilômetros foi percorrido e o valor do pedágio chega em casa como uma multa chegaria. A nova concessão também inclui outras novidades, como descontos progressivos de tarifa para os carros que utilizarem a Dutra com frequência. Sem dúvida alguma, reduz o custo.
usuário em geral e também do transporte de cargas. De certa forma, você tem alguns ganhos diretos na competitividade entre os modais. Então, a redução no custo do pedágio será muito bem-vinda, sim, para todo usuário e para o transportador rodoviário de cargas também. A greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Luís chegou ao 9º dia. Muita gente está indo a pé para o trabalho porque o preço da passagem nas vans dobrou. O movimento do comércio caiu pela metade. Os motoristas pedem 10% de reajuste e o pagamento de salários e benefícios atrasados. As empresas ofereceram 2% e afirmam que estão operando com prejuízo por causa do preço do diesel. Em Teresina, o segundo dia da greve de ônibus afetou 44 mil pessoas. A prefeitura decretou calamidade pública no transporte, o que permite a inclusão de outras empresas ao sistema de ônibus. É a 10ª paralisação no ano. Motoristas e cobradores reivindicam o pagamento de direitos e salários atrasados. O CONFAZ, conselho formado por estados e pelo governo federal, decidiu congelar por 3 meses a base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos combustíveis. Dependendo do estado, o ICMS varia de 25% a 34% e é calculado com base no chamado preço médio ponderado para o consumidor final. Sem o congelamento, a base de cálculo é reajustada a cada 15 dias, tendo como referência os valores praticados no varejo. Economistas consideram que a medida vai ter um efeito limitado, porque a alta nos combustíveis é consequência principalmente do aumento do preço do petróleo no exterior e da desvalorização do real frente ao dólar. A disparada dos preços dos combustíveis provocou o aumento de uma infração nas estradas brasileiras. Se o tanque está vazio, nem adianta tentar. De uns tempos para cá, o carro só na reserva, eu não sei onde a gente vai parar. Quando a luz aparece no painel do carro, o motorista já sabe que vai ter que parar no posto mais perto. Antes, você abastecia com R$100, você abastecia. Hoje é 220, 230. Foi só o aviso aparecer no carro que o Rodrigo correu pro posto. Eu deixo entrar na reserva para abastecer, cara. Andar com o carro na reserva virou um hábito de muita gente no ano em que o preço da gasolina já foi reajustado 11 vezes. Nas cidades e nas estradas, o número de motoristas que estão rodando com pouquinho combustível e ficando no meio do caminho disparou. Nas estradas de São Paulo, os casos de pane seca aumentaram quase 40% este ano, em comparação com o ano passado. De janeiro a setembro, mais de 47 mil motoristas foram atendidos pelas concessionárias com pane seca. No mesmo período de 2020, quando começou a pandemia e menos movimento nas ruas e rodovias, foram pouco mais de 34 mil. Mas o número de agora também é maior que o de 2019. No Rodoanel, os registros de pane seca também estão aumentando, de pouco mais de 1.500 em 2019 para quase 1.900 agora. É possível que o aumento no preço do combustível tenha gerado essa mudança de comportamento do motorista, de tentar aguardar o máximo possível para fazer esse reabastecimento. E a imobilização do veículo por pane seca, seja na faixa, mas mesmo no acostamento, é muito perigosa para o motorista, né? Andar com o carro na reserva pode. O que não pode é o carro parar do nada, como aconteceu com este motorista. O veículo estava sem combustível e parou na rodovia Raposo Tavares, uma das mais movimentadas do país. O carro foi guinchado, mas ele não foi o único. Nas estradas de São Paulo, em média, por dia, 175 motoristas são flagrados com o tanque vazio. A multa por pane seca é de R$130 e dá 4 pontos na carteira. Não adianta dizer que vai buscar o combustível, né? Porque o policiamento chegou no local e constatou a infração, é obrigado por lei a adotar essas medidas. Isso também é um grande risco, ficar transportando combustível em sacos, em galões, nem poderiam, né? Começou hoje a terceira fase do Open Banking, o sistema de compartilhamento de dados financeiros supervisionado pelo Banco Central. Tecnologia, praticidade e rapidez, bem longe de filas de banco, é o que todo mundo quer.
De preferência, sem taxas, como acontece com o Pix, que virou febre entre os brasileiros. Agora vai ser possível usar o Pix sem ter que entrar no aplicativo do banco. Na prática, o consumidor vai poder fazer os pagamentos diretamente nas lojas online, no comércio, nos aplicativos de delivery, de táxi, sem a intermediação da instituição financeira. Basta o estabelecimento estar autorizado pelo Banco Central. Assim, de acordo com especialistas, as compras e vendas vão ganhar agilidade e ter custos reduzidos. Mais de 400 instituições já foram autorizadas a participar. Melhora o ambiente de competição e, ao mesmo tempo, estimula aquelas instituições que já estão, mais tradicionais a repensarem seus modelos de negócio, repensarem seus produtos, repensarem seus serviços. O que é importante o consumidor ter segurança de uso é que está utilizando dentro de um site confiável, dentro de uma instituição homologada pelo Banco Central, e toda essa verificação pode ser vista através de um site do Banco Central, onde são listadas todas as instituições aprovadas e homologadas, e também garantir que o site acessado ou o aplicativo é o site realmente que a pessoa ou o consumidor quer acessar sem ser uma cópia. Veja como funciona. O consumidor autoriza o acesso dessas instituições aos seus dados bancários. Depois registra no site da loja, por exemplo, o número do banco, da conta e a chave do Pix. Aí a loja vai perguntar se a autorização é só para aquela compra ou também para compras futuras. O cliente, então, é redirecionado automaticamente para a página do banco, onde vão aparecer os dados da compra. O cliente autoriza e a compra é concluída. O banco envia uma mensagem no celular informando sobre a movimentação. Cada estabelecimento precisa ter uma plataforma de pagamentos para garantir um ambiente seguro para as transações. A agência onde o cliente tem conta também precisa aderir a essa nova forma de pagamento. Segundo o diretor desta companhia de tecnologia, que desenvolve plataformas para bancos, esse novo uso do Pix é seguro, mas tomar cuidado continua sendo essencial. Evitar sites falsos, evitar clicar em links que não são conhecidos ou que são recebidos por e-mail ou por mensagem e garantir que realmente isso é homologado pelo Banco Central. No comércio, a expectativa é que a novidade facilite os pagamentos entre o varejista e o consumidor e estimule as vendas neste fim de ano. A expectativa é que se tenha uma redução de preço dos produtos que são ofertados para o consumidor e também do varejo de uma forma em geral. O Natal já vai ser aí uma data, uma grande oportunidade para que esse empresário aproveite, adote esse sistema de pagamentos na sua plataforma, de forma aí a melhorar as suas vendas de final de ano e proporcionando, claro, uma melhor experiência de compra para o seu consumidor. No G1 você encontra mais informações sobre essa nova forma de usar o Pix. E também sobre outras mudanças dessa terceira fase do Open Banking, com a possibilidade de pedir eletronicamente proposta de empréstimo para várias instituições ao mesmo tempo. É só acessar g1.com.br ou, fazer o mais prático ainda, você baixa o aplicativo do G1 no celular, porque isso ainda vai te permitir receber alertas das principais notícias do dia. A seguir, os números da vacinação e da pandemia. O YouTube tira do ar mais uma live do presidente Jair Bolsonaro. Uma reportagem da revista Veja afirma que o senador Davi Alcolumbre participou de um esquema de rachadinha, inclusive na presidência do Senado. O YouTube tirou do ar mais uma live do presidente Jair Bolsonaro. Desde segunda-feira ele está suspenso do canal por publicar mentira relacionando a vacina contra a Covid e a AIDS. E ontem, o presidente tentou driblar essa punição usando outros canais, entre eles o do filho Carlos Bolsonaro. O YouTube afirmou que as diretrizes do canal proíbem conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição, que é o caso do presidente Bolsonaro. O Palácio do Planalto não se manifestou. A Polícia Militar de Pernambuco indiciou um PM por participar de uma ação violenta de repressão a manifestantes contrários ao presidente Bolsonaro no fim de maio. 2 pessoas perderam parte da visão ao serem atingidas por balas de borracha. O policial vai responder por lesão corporal gravíssima e omissão de socorro. A Polícia Militar não revelou a identidade dele.
é o primeiro PM responsabilizado dos 16 suspeitos de envolvimento no caso. Uma reportagem da revista Veja, publicada hoje, afirma que o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, participou de um esquema de rachadinha no gabinete dele. Segundo a revista, essa fraude ocorreu inclusive no período em que Alcolumbre presidiu o Senado. A reportagem da revista Veja afirma que a prática de rachadinha durou anos no gabinete do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e que ele ficou com salários de 6 assessoras. A reportagem afirmou que as 6 foram contratadas, mas nunca trabalharam. Tinham vencimentos que variavam de 4 mil a 14 mil reais por mês, mas não recebiam esse dinheiro de forma integral. E que Alcolumbre empregou em seu gabinete mulheres cuja única função era servir como instrumento de um conhecido mecanismo de desvio de recursos públicos. Admitidas, elas abriam uma conta no banco, entregavam o cartão e a senha a uma pessoa da confiança do senador e, em troca, ganhavam uma pequena gratificação. Salários, benefícios e verbas rescisórias a que elas teriam direito não ficavam com elas. A revista afirma que o valor total da fraude que ocorreu neste gabinete do senador Davi Alcolumbre é de pelo menos 2 milhões de reais. Ele chegou aqui eleito senador em 2015 e também, de acordo com a reportagem, o esquema teria começado no ano seguinte, em 2016, e continuado até março deste ano. Alcolumbre presidiu o Senado Federal, chefe de um dos 3 poderes da República, de 2019 a 2021. E hoje é presidente da comissão mais importante da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça. Está nas mãos dele a marcação de pautas como a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Mendonça foi indicado há 3 meses e meio pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre vem recebendo muita pressão por até hoje não ter marcado a votação. A revista Veja entrevistou as mulheres que relataram o esquema de rachadinha. Elas moram na periferia do Distrito Federal e não tinham experiência legislativa. Uma das ex-funcionárias afirmou à revista que o parlamentar negociou diretamente o desvio de verba pública com ela. A diarista Marina Ramos Brito ocupou o cargo de auxiliar sênior. Segundo registros do Senado Federal, trabalhou no gabinete de Alcolumbre entre 2016 e 2020. Marina detalha: estava desempregada, meu salário era de mais de 14 mil reais, mas topei receber apenas 1.350 reais. A única orientação era para que não dissesse para ninguém que tinha sido contratada no Senado. Ela disse à Veja: o senador me falou que eu não era capacitada para o emprego, que não tinha curso superior, mas que iria me ajudar. Ele disse assim: eu te ajudo e você me ajuda. Conforme a reportagem, Marina recebeu um pedido para regimentar 5 mulheres que estivessem desempregadas, precisando de dinheiro e dispostas a fazer o mesmo acordo, de preferência que tivessem filhos pequenos. O Senado paga um auxílio de R$ 830 reais para cada filho em idade pré-escolar. A revista segue afirmando que das 6 funcionárias fantasmas, apenas uma, Jéssica Priscila Pires, se recusou a entregar o cartão e a senha do banco. Todos os meses, ela sacava o dinheiro na boca do caixa, retirava sua parte, R$ 800 reais, e entregava o restante, cerca de R$ 5 mil reais, a uma pessoa indicada por Paulo Boldens, chefe de gabinete do senador. Segundo a revista Veja, Marina Ramos Brito, Lilian Alves Braga e a irmã dela, Larissa Alves Braga, estão processando o senador pelo descumprimento de direitos trabalhistas. Elas dizem que foram demitidas enquanto estavam grávidas. A reportagem afirma que no processo que tramita na Justiça, há extratos bancários que comprovam que alguém zerava as contas das ex-funcionárias a partir do instante em que o pagamento era creditado. Os saques eram feitos num caixa eletrônico que fica a 200 metros do gabinete do senador. A revista procurou Alcolumbre e ele disse que questões administrativas, como a contratação de funcionários, ficavam a cargo de seu então chefe de gabinete, Paulo Boldens. Boldens deixou a função de chefe de gabinete em fevereiro deste ano, mas continua como assessor do senador. Nós tentamos falar com ele sem sucesso.
Hoje, em nota, Davi Alcolumbre disse que vem sofrendo uma campanha difamatória sem precedentes. Há algumas semanas, soltou nota à imprensa informando que não aceitaria ser ameaçado, intimidado e tampouco chantageado. Além de repetir firmemente o mesmo posicionamento, ele acrescenta que tem recebido todo tipo de aviso enviado por pessoas desconhecidas que dizem ter informações sobre uma orquestração de denúncias mentirosas contra ele. Afirmou também que foi surpreendido com uma denúncia que aponta supostas contratações de funcionários fantasmas e até mesmo o repudiável confisco de salários. Que nunca, em hipótese alguma, em tempo algum, tratou, procurou, sugeriu, se envolveu nos fatos mencionados, que somente tomou conhecimento agora por ocasião dessa reportagem. Tomará as providências necessárias para que as autoridades competentes investiguem os fatos. E que continuará o mandato sem temor e sem se curvar a ameaças, intimidações, chantagens ou tentativas espúrias de associar o nome dele a qualquer irregularidade. O senador termina dizendo que a denúncia é uma orquestração por uma questão política e institucional da Comissão de Constituição e Justiça e do Senado Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de uma apuração preliminar dos dados reunidos pela CPI da Covid contra 13 pessoas com foro privilegiado, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. O primeiro passo será checar todos os procedimentos e investigações que já estejam em andamento na própria PGR, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça e que tenham relação com os pedidos de indiciamento feitos pela CPI. A PGR não tem prazo para decidir se pede ou não a abertura de inquérito, mas Augusto Aras se comprometeu a concluir os trabalhos em 30 dias. O ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, morreu hoje aos 73 anos de Covid. Geraldo Brindeiro nasceu no Recife, onde se graduou em Direito em 1970. Foi procurador-geral da República nos 2 governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Atualmente exercia o cargo de subprocurador-geral da República. Vamos ver os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. César, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Bonner, boa noite a todos. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 379 mortes por Covid. O total de vítimas chegou a 607.504. O número de novos casos é de 11.287 e o total 21.791.000. A média de casos por dia está em 11.563, um aumento de 14% em 2 semanas. Nós estamos dentro da estabilidade, mas bem perto do limite, que é de 15%. A média de mortes é de 328 por dia, uma redução de 1%, também dentro da estabilidade. Aqui no mapa, 5 estados aparecem em alta. 9 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade e 12 estados em queda. Agora a vacinação. Em 24 horas, 214 mil pessoas tomaram a primeira dose. Quase 790 mil receberam a segunda ou a dose única e mais de 340 mil a dose de reforço. Passamos de 1.300.000 pessoas vacinadas hoje. Ao todo, 154 milhões de brasileiros se vacinaram com a primeira dose, 72,42% da população. 115 milhões estão completamente vacinados, 53,93%, e 8 milhões estão com a dose de reforço, 3,83%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Hoje nós chegamos a um número importante. 9 estados, mais o Distrito Federal, já passaram da metade da população com esquema vacinal completo. Em g1.com.br/coronavírus você confere os detalhes do seu estado. Bonner, Ana Luísa. Obrigado, César. O técnico Tite convocou os 23 jogadores que vão disputar as últimas partidas do ano da seleção brasileira. É a última lista de 2021 e a primeira entrevista coletiva presencial da seleção depois de 1 ano e 7 meses. O aspecto de estar próximo e poder olhar para vocês que perguntam, ou diretamente ele traz uma outra
uma outra qualidade. Nessa convocação, Tite abriu mão dos principais nomes que atuam aqui no futebol brasileiro, preservando assim as equipes nessa reta final da temporada. Por conta disso, um nome que há mais de um ano não era chamado, voltou à seleção. Felipe Coutinho, 29 anos, fez parte do grupo nas principais competições recentes, mas vinha convivendo com lesões e só a partir de setembro conseguiu participar de 10 partidas seguidas pelo time dele, o Barcelona da Espanha. Ele é um meio articulador e é uma oportunidade, como disse, dele estar retomando naquela função que ela é do Paquetá, que ela é dele, para nós sermos esse articulador e na expectativa de que ele possa retomar aquele padrão que nós já conhecemos. A lista completa tem os goleiros Alisson, Ederson e Gabriel Chapecó, que é reserva no Grêmio. Laterais, Danilo, Emerson, Alexandro e Renan Lodge. Zagueiros, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Para o meio-campo, Casimiro, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Os atacantes são Antony, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar e Rafinha. Se conseguir uma vitória e um empate contra a Colômbia e a Argentina, o Brasil confirma matematicamente a classificação para a Copa do Catar. Essa é a conta. Depois, dá até para tomar um café com mais calma. O Jornal Nacional está terminando. Amanhã, o Elter Duarte vai estar aqui com a Ana Luísa Guimarães. Eu volto no dia 17 de novembro. Boa noite, até lá. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. Tô chegando pra te avisar que hoje tem Vasco e CSA pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, informações do Vasco e informações do CSA. Mas antes, se você não é inscrito aqui do canal Diego Esportes, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo, ativa aí o sininho de notificação e comenta embaixo o seu palpite. Porque de olho no G4, Vasco e CSA se enfrentam na noite desta sexta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7 rodadas do fim, o jogo é fundamental para os dois times, que ainda sonham com acesso e não querem deixar o pelotão de frente esgarrar. O Vasco está em situação um pouco melhor. Em sexto, com 47 pontos, o time carioca pode encurtar para 2 pontos a distância para o G4, em caso de vitória nessa sexta. A equipe melhorou de rendimento desde a chegada do técnico Fernando Diniz, mas não terá o Nenê, que está suspenso. Por outro lado, o Vasco terá o reforço das arquibancadas. Até quinta-feira, mais de 8 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Já o CSA perdeu força no campeonato há 2 rodadas. Foi batido por Goiás fora de casa e o Operário no Repelé, e viu diminuir as chances de chegar ao G4. Em 8º lugar, na Série B, com 45 pontos, o time alagoano tenta uma arrancada final a partir do confronto com o Vasco, para continuar na luta aí pelo acesso. Pelo lado do Vasco, o Vasco não terá seu principal jogador nessa sexta, né? Suspenso pelo terceiro amarelo, o Nenê não vai jogar. É a primeira vez que o Meia ficará fora de um jogo desde o seu retorno ao clube em setembro. A ausência de Nenê é o motivo da preocupação. O camisa 77 participou de 10 dos 11 gols desde a chegada de Fernando Diniz. Andrei é o principal candidato para substituí-lo. A tendência é que ele entre ao lado de Bruno Gomes. Caso seja a opção, Marquinhos Gabriel será adiantado para fazer a função de armador. Após cumprir suspensão contra o Náutico, o Ricardo Graça vai voltar ao time no lugar do Valber. Léo Matos, que estava na Ucrânia para resolver a documentação da filha, desembarca na manhã dessa sexta no Rio de Janeiro e vai estar à disposição de Fernando Diniz. Já pelo lado do CSA, o goleiro Thiago Rodrigues se recuperou de uma lesão no ombro direito. Treinou ao longo da semana e vai ser titular hoje. Ele não atua 2 rodadas e entra no lugar do Lucas Frigeri. Os principais desfalques da equipe são o lateral direito Cristóvão, que está suspenso, o meia Didira, que está com dores no joelho direito. Sem eles, Mozart deve optar por Everton Silva na lateral e Ricardo Cajá na armação do jogo.
com essa formação, o meia Gabriel deve jogar mais à direita, assim, tendo liberdade para poder chegar mais ao ataque. Quem vai apitar o jogo hoje vai ser o Marielson Alves Silva, com o assistente o Alessandro Álvaro Rocha de Matos e assistente 2 o Eli Carlos Franco de Oliveira. No VAR a gente vai ter o Wagner Hellway. Então é isso, se você gostou não se esquece de se inscrever, deixar seu like. Então é isso aí, tamo junto, fiquem todos com Deus e até a próxima.